bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta para estar evolução constante nesta manhã de domingo, véspera de Natal. Obrigado a todos pela sua audiência e companhia. O Jornalismo em Pauta vai debater os assuntos, fatos da semana que foram repercussão, notícia internacional, Brasil e também notícias e fatos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Teve boa movimentação política, também destaques aqui da região norte do Alto Jacuí e também pautas que trouxeram repercussão para a comunidade local aqui de Não Me Toque. Sou Felipe Keller, aqui à minha esquerda, para quem está nos assistindo na página do Facebook, está Daiane Gissen, à minha direita está Antônio Sadi Ribas e Jéssica Gomes, para a gente debater, conversar um pouco nesta manhã de domingo, primeiras horas da manhã, véspera de Natal, todos ansiosos para o presente de Natal logo à noite ou amanhã de meio-dia, de acordo com cada costume familiar. E a gente vai então trazer as pautas e os debates aqui neste programa, neste domingo de manhã, nas séries AM e também na Positiva FM 90.9. A gente sempre começa o programa falando sobre notícias internacionais, fatos de repercussão aqui no mundo e primeiro teste de popularidade, digamos uma crise, foi com relação a questões na Argentina, já que o presidente Javier Milei emitiu um decreto proibindo os piquetes, ou pode fazer manifestação popular na Argentina, mas não pode, como se diz, trancar a rua ou proibir a passagem do direito de ir e de vir dos demais cidadãos lá da Argentina. Isso gerou uma certa polêmica. O Javier está tentando diminuir despesas e gastos de governo, sem mexer muito nas leis no começo, mas aproveita também um pouco da sua popularidade para, quem saiba, tomar algumas decisões também até um pouco mais impopulares devido à crise econômica que o país está passando. Essa questão aí dos protestos na Argentina, você pode protestar, o que não pode é como a gente já viu algumas situações no Brasil, fechar a rodovia queimando pneu, é mais ou menos isso daí o que aconteceu então na Argentina essa semana. Mas foi, digamos, uma pequena crisezinha que surgiu lá na Argentina, nessa de Jéssica e também Daiane, lá no país vizinho, principalmente mais nos centros urbanos maiores ali em Buenos Aires ou cidades próximas. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação. Felipe, essa questão da Argentina tem dois viés aí. O primeiro é a ação que o Milei propôs justamente no primeiro ato de governo. E ela tem razão de ser por ser justamente um período em que ele pode tomar algumas medidas radicais que ele entende, eu compreendo assim pelo menos, que ele possa fazer com que o seu governo tenha sucesso. Porque se for tomar uma medida radical no segundo, no terceiro ano de mandato, fica mais complicado, mais complexo. Até porque essas medidas elas demoram um tempo aí para serem se ajeitarem, se acalmarem, né, e que possam ser entendidas. Então, eu imagino de longe aqui analisando essa situação que deva ser isso. O segundo ponto, Felipe, que você fala aí, medidas populares, né, ele tomou medidas antipopulares. Quem está protestando na Argentina, Felipe, é a esquerda. A esquerda na Argentina, exemplo aqui do Brasil, é muito forte. A Argentina tem um número tão grande de sindicatos como tem aqui o Brasil. Esses sindicatos de trabalhadores, e lá tem uma outra peculiaridade também que é muito forte, que se refere à atuação desses sindicatos. Então, eu presumo que a grande maioria desses protestos, e aí a gente coloca em xeque essa questão se são medidas populares, porque se você analisar uma manifestação que tem gente de sindicato de esquerda protestando, não é exatamente o povo, né, que a grande massa, é uma massa ignária essa que está protestando, é uma massa
que tem o próprio interesse. E outro ponto também importante dessa ação aí do Milei foi justamente ele colocar sob privatização a Petrobras deles lá e também a companhia de aviação da Argentina, né, que é uma empresa que as duas, aliás, só dão prejuízo. Era uma espécie de Varig, é uma espécie de Varig da Argentina, né? E que só dá prejuízo, e que não dá lucro. Ele prometeu, inclusive, ofereceu, aliás, a $1 para os integrantes do sindicato que estão protestando, mas eles não quiseram comprar, dizendo que dá lucro, que tem que manter. Um governo que se propõe a eliminar gastos, e esta ação dele, e ele fez a campanha toda, né, Felipe, falando que a intenção do governo, a intenção dele era eliminar gastos, e a companhia aérea argentina, ela é uma companhia deficitária. Ela nunca teve superávit nos últimos anos aí. E sempre foi mantido pelos governos de esquerda. E a ideia do Milei é justamente, então, privatizar isso. Ele está entregando para qualquer companhia, para os membros do sindicato que estão protestando contra. É aquela história, protesta contra a privatização, mas o governo está dando de mãos beijadas uma empresa e quem protesta não quer empresa. E aí não quer, né? Não quer por quê? Porque tá bom assim como tá. A população da Argentina está pagando o preço. Protestar é melhor, né, Sadi? Bom dia, Felipe, Dai, aos nossos ouvintes. Mas é bem isso que o Sadi falou. O Felipe falou, aliás, que protesta e quando vem, não quer, né? É sempre assim. Algo que vai de complemento a isso também, que ele confirmou, falou então o pessoal do governo na última quinta-feira, que vai mandar o boleto do custo da operação policial, né, que foi feita pelos custos dos manifestantes, ele vai mandar para as associações, as organizações sociais e de esquerda que fizeram aquilo, dizendo que como o custo da operação para conter os manifestantes foi alto, eles vão fazer a contabilidade ali e vão mandar os boletos para que essas associações, organizações paguem o custo dessa gasto público, né, que teve que ser manejado, né, na Argentina. E a grande dúvida que se tem aí nessa situação, na comparação com o Brasil, é saber se o Supremo Tribunal Federal da Argentina vai analisar a coisa de forma equânime ou se vai tendenciar para algum lado, ou o lado dos manifestantes, ou até mesmo o lado do governo. Essa é a grande dúvida, porque com certeza haverá de parar nos tribunais, como tudo para nos tribunais, nas últimas instâncias, na Suprema Corte aqui do Brasil, e deve parar também na Suprema Corte da Argentina. E eu, particularmente, acredito que essa questão aí, ela vai ser resolvida a partir desse ponto, de como o Supremo da Argentina vai analisar essa questão, se é a favor dos manifestantes ou se é a favor do governo Milei. Eu nem sei como é que é a questão lá dos aviões da companhia aérea, mas normalmente as companhias aéreas elas alugam aviões, né? Os aviões não são das companhias aéreas, elas alugam os aviões do proprietário e utilizam e fazem a manutenção da aeronave enquanto utilizar para transporte de passageiros. Se a companhia aérea não consegue mais manter aquela aeronave, eles devolvem para o proprietário, né? Então não sei se deve ser mais ou menos como foi com a Varig, eles devem ter comprado esses aviões e aí para você manter e sustentar um avião é bastante caro, né? Mas esse nem é o principal problema, Felipe. O principal problema é justamente a carga tributária que você tem com os colaboradores lá, sim. Né, com os servidores. Deve ter muitos benefícios, etc. E que ganham bem. Não existe muita diferença, Jéssica, do funcionário público aqui do Brasil, da Argentina, da França, né? Eles têm basicamente as mesmas regalias. Eles têm, né? Então, na Argentina parece que o problema maior é esse. É justamente sustentar esse povo que tem benefícios, que não trabalha e que gera para o Estado uma despesa muito grande que não compensa você ter uma companhia, você sustentar uma companhia nessas condições. Por isso que ele quer vender.
E você tira a concorrência, né? Tira a concorrência, que é uns atributos importantes no mercado. Vocês já fizeram protestos? Já participaram de manifestações, não? Nunca participei. Nunca? Não. Nunca teve uma causa? Não. Nunca? Que me fizesse ir à rua protestar. Tem que fazer esse esforço, chuva, né? Tomar sol? Fazer esse esforço, não. Já participou de manifestações, Sadi? Eu já participei, já cobri muitas manifestações, né? Com cobertura eu já participei. E todas elas do referentes ao agronegócio. A referência que essa questão draconiana, né, que o nosso Congresso impõe, que os governos impõem ao trabalhador da agricultura, ao produtor agrícola, e que geram protestos. Os únicos protestos que eu participei, que vi, são nessa linha aí. Agora, essa semana também, Felipe, na Alemanha também tivemos um protesto muito forte, né? Os alemães colocaram os tratores no meio da rua lá, em alguns pontos até jogaram esterco nas praças do governo lá, então, mas lá é um protesto organizado, né? Os alemães organizam e lá dá resultado, né? Não é que nem aqui essa balbúrdia. Um protesto na Europa é bem diferente do protesto aqui na América do Sul, né? Lembrando guardadas as devidas proporções. Lembrando que na Argentina e na França os sindicatos têm muita força, né? Podem até parar um país, inclusive. Na França tem. França tem. A Alemanha também tem, né? Bastante sindicatos lá, mas a Argentina acho que ainda ganha. E o Brasil também, né? Que são... Enfim, aí está um fato internacional que chamou atenção aqui ao longo dessa última semana. Também chamou a questão Felipe, só um adendo aí, ó. Os sindicatos aqui no Brasil, com aquela medida que o presidente Bolsonaro tomou no seu governo, diminuiu bastante a ação e o poder dos sindicatos. Agora estão sendo retomados com a volta do Lula. Agora, no princípio do governo dele, ele votou uma medida lá que retoma a opção de cobrança sindical por parte dos sindicatos, dos servidores, ou seja, não é obrigatório a contribuição sindical. Contribuição sindical, mas voltou a ser permitida. Antes não era permitida. Agora voltou essa permissão. Então, com o governo Lula, voltou essa possibilidade aqui no Brasil de novo crescimento dos sindicatos. Isso mesmo. Seguimos com o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação. Essa semana também teve aquela questão do Trump, que ele não pode ser candidato pelo Partido Republicano no estado do Colorado. Também deu uma certa repercussão, notícia aí pelo mundo. Continua as questões conflituosas da guerra de Israel na faixa de Gaza. E aqui no Brasil a gente teve a promulgação da reforma tributária aqui no país, que teve como uma das suas atribuições no contexto de lei, que é a unificação de impostos, né? Vai estar sendo formado, isso não quer dizer que os impostos serão diminuídos, eles serão unificados, o que vai tirar a burocratização é o nome dos impostos, né? Então, por exemplo, nós temos 3 impostos federais, que é o PIS, CONFINS e o IPI, e vão dar origem a um imposto só, que é o de bens e serviços, ou contribuição sobre bens e serviços. O ICMS estadual e o ISS, que é o municipal, serão unificados no formato de imposto sobre bens e serviços. Aí eu já não sei como é que vai ficar esse diálogo entre Estado e municípios, porque se terão que tomar decisão em conjunto com relação a essa divisão. E é claro, tem a questão também sobre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Inicialmente seria extinto, mas vai continuar incidindo sobre produtos concorrentes, sobre os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. O princípio da reforma, segundo o governo, é deslocar a cobrança do imposto na origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino onde é consumida. Nessa questão do destino entra muito a questão do fluxo de logística, que é o ICMS, que também gerou repercussão aqui no estado. Mas está aí então a reforma tributária.
Até seria uma pauta do governo Bolsonaro, mas teve a questão da pandemia, teve a reforma da Previdência, aí já chegou no ano de eleição, o assunto não foi colocado em votação no Congresso e caiu o assunto bem em 2023, então, com a aprovação desta reforma. Enfim, um dos objetivos da reforma é tentar trazer menos burocracia e maior capacidade produtiva da economia brasileira. Só que teve essa questão também do ICMS, que os estados que aumentassem o ICMS de 2 pontos ou 3 pontos percentual iam ter um ganho de receita de imposto lá na frente, a partir de 2028, 2033, porque a reforma tributária ela vai passar por um processo de transição de 2026, 2028 até valer 100% em 2033. Então, mas aqui no estado, por exemplo, o ICMS nem chegou aí à votação com relação a isso, porque se baseou nesse aumento na questão da reforma tributária. A questão, a crítica aqui é que ela mantém os impostos, não diminui taxas, pela questão da repercussão, boa parte dos estados que estavam pensando em aumentar frearam a questão do aumento do ICMS. Agora a gente vai ver qual que vai ser o impacto. A questão é que em 2026 ainda tem eleição presidencial, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Em 2027 pode pintar um novo Congresso, novas ideias tributárias, econômicas. Ou seja, me parece que ainda esse assunto político e econômico vai continuar sendo debatido. Mas uma coisa do ponto de vista que eu acho muito importante é ter menos taxas e impostos sobre produtos e serviços, né? E para movimentar mais a economia e gerar mais receita. Não sei, o que vocês avaliam com relação a essa questão? Essa questão é bastante complexa, viu, Felipe? E a gente fica, né, com essas informações aí que você passou. Mas eu, antes de entrar tecer algum comentário sobre essa questão mais aprofundado aí nesse tema, eu só quero retroceder um pouquinho do que você tangenciou aí, falando agora há pouco nas notícias internacionais, que foi essa decisão do estado do Colorado, lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Né, em que proibiu, por exemplo, o presidente Trump de participar das prévias do partido dele lá no estado do Colorado. Ele impedindo, Felipe, o Supremo Tribunal Eleitoral do Colorado, proibindo então a participação do presidente Trump, é bem provável que ele vai entrar na justiça. E ele entrando na justiça, aí vai para a Suprema Corte norte-americana. E a Suprema Corte norte-americana decidindo que o Tribunal de Justiça do Colorado está certo, compromete, né, a disputa do presidente Trump para os Estados Unidos. Ele vai ficar inviabilizado de participar da eleição. Por quê? Porque a Suprema Corte aí define e aí há a chamada jurisprudência. E essa jurisprudência não pode voltar atrás, não pode. No Colorado você não pode participar na Califórnia, por exemplo, né, ou no Texas. Né? Então, a decisão que a Suprema Corte tomar a partir da entrada, né, do presidente Donald Trump na justiça vai ser determinante para ele concorrer ou não ao cargo de presidente americano. Então, a gente está num ponto aí bem interessante da eleição americana e, mais que isso, né, depois dessa polarização direita-esquerda, o Trump é o defensor da direita e o Joe Biden é o da esquerda. Então, mesmo que nos Estados Unidos não se tenha essa questão bem declarada, né, mas nós temos essa situação e que haverá de trazer bastante subsídio aí no decorrer do período, no decorrer da campanha dos Estados Unidos. Só para fechar esse parênteses aí na questão internacional, já que me parece que é uma questão importante. Voltando, Felipe, a essa questão aí da nossa reforma tributária aqui, o fato do Estado do Rio Grande do Sul não aderir aí à proposta, através dos deputados, a proposta do governador Eduardo Leite de aumentar então o nosso ICMS de 17% para 19,5%, é uma medida que ela tem desdobramentos muito importantes. E ela também força o governo, na minha opinião, a tomar medidas
que talvez ele não goste muito, né? Que é fazer a sua parte, na minha concepção, que é diminuir os seus gastos, que é diminuir a máquina que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje aí atuando. E essa máquina, ela é muito forte. O Estado, por exemplo, tem aqui em Passo Fundo, só para citar um exemplo, um DAER que muito pouco faz nas rodovias aqui na região e que para você fazer uma operação tapa-buracos, por exemplo, você tem que pedir ali 4, 5 vezes, Não Me Toque, Carazinho, Lagoa, todos têm que fazer um pedido lá e mesmo assim os caras não vêm. E quando vêm, né, trazem uma pá, um caminhão, um asfalto, jogam na pista e está resolvido. Então, nós temos ali em Passo Fundo uma superintendência do DAER que ela não resolve nada, que ela é um tentáculo do Estado que está ali representado e que só dá despesa, que não gera nenhum benefício para a população. E é esse tipo de ação, na minha opinião, Felipe, que o Estado tem que se livrar, que o Estado tem que diminuir essas despesas, né? Porque não conseguiu o aumento do imposto em 19,5%, vai ter corta-gasto. E um dos exemplos que eu cito é esse aqui da Superintendência do DAER de Passo Fundo. Então o governo do estado ele lançou aquele plano B, que é cortar os incentivos fiscais para mais de 60 setores da economia do estado, para tentar ter esse recurso caso o ICMS não fosse aprovado na Assembleia Legislativa. Não foi aprovado porque nem chegou aí à votação, porque o governo sabia que ia perder no voto. Ele precisava de no mínimo 29 votos, não chegou a ter isso na Assembleia Legislativa para o aumento do ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, foi uma das questões polêmicas aí durante a semana, e essa questão do fim da isenção de incentivo fiscal, que é ter menos imposto para diferentes setores da economia do Estado, ela vai começar a valer a partir já de março, abril do próximo ano, né? Acho que por aí. Então provavelmente vai ter setores que serão mais atingidos com relação a isso. Então a gente vai ver qual que vai ser o assunto. Vai ser um assunto bastante debatido no ano que vem, no começo do próximo ano. Provavelmente vai ser uma pauta política até ali na Expo Direto, né? Porque a gente trabalha setores do agro, também devem estar ligados nesses setores da questão do incentivo fiscal do governo do estado com relação à capacidade produtiva, ou produzir mais, empregar mais, como é o que a gente quer que a economia realiza. Enfim, vocês têm alguma opinião com relação a pagar impostos? Ninguém gosta de pagar, é necessário pagar imposto. É necessário, né? É necessário, ninguém gosta de pagar. Tem uma crise de relacionamento com o tal do IPVA, né? Eu estava esperando a tua crise quando nós chegasse Tenho muitas nessa críticas pauta, ao IPVA. Eu sei que existem Eu achei que tu gostava. gestores, né, que aguardam o dinheiro para os municípios por parte do IPVA, mas eu não consigo avaliar como positivo você ter que pagar para o governo para usufruir de um produto que você já comprou. Né? Enfim, você até pode pagar uma taxa, mas você ser guinchado por isso, por um alto valor que você paga, do ponto de vista liberal, econômico, eu não consigo aceitar muito bem isso. Não sei se o Sadi e a Jéssica concordam com isso também, mas tenho certas verezas, antipatias ao imposto IPVA. Certas não, né, Felipe? Tem todas as antipatias. Todas. Tudo bem, o emplacamento, etc. Mas o básico, né? O mínimo, né, Felipe? Porque um dos pretextos do IPVA é a manutenção de vias, rodovias, né, estradas, e a gente vê que a manutenção é falha, porque um dos principais conceitos da aplicação do imposto, né, é a manutenção. E a manutenção ela é falha. Então, não sei se é gestão, não sei se o dinheiro demora para chegar na ponta, não sei quais são as atribuições para isso, mas quer cobrar uma taxa? Cobra, mas não seja com base em tabela FIPE. E a gente percebe muito bem, pelo menos aqui na nossa região, o quanto que não funciona essa questão de manter as vias
em bom estado, assim como o Sadi falou antes. A gente vê aqui na 142, quem transita diariamente, Carazinho, Não Me Toque, percebe o quanto os buracos às vezes são tapados num dia, no outro ele já está aberto de novo, é só dar uma chuva. Sempre, então, na verdade, né? Então são sempre os mesmos, nunca tem realmente uma solução nesse problema. Então, a tua indignação, Felipe, com o pagamento do imposto é mais do que justa. É verdade. Não, tudo bem, paga o imposto, mas eu acho esse aí sei lá, enfim. Esse imposto que o Felipe se refere, né, Daiane e Jéssica, ele é exclusivamente, ele tem uma função, ele é exclusivamente para a manutenção das estradas. Está bem explícito lá na sua função. Só na prática é diferente, né, Cid? Na prática não funciona, na prática é isso que a Jéssica falou. Quer dizer, que a Daiane falou. Sim. Estou falando com a Jéssica aqui e citando o exemplo que a Daiane, então, né, deu aqui para nós, nos brindou, que é justamente esse trabalho que ele é improdutivo, que não tem durabilidade e que, na verdade, o que eles fazem ali é tirar o buraco para baixo e botar para cima, porque fica geralmente para cima, né? Aí e quando é nosso dinheiro indo fora ali, né? É sobressalto. Aí quando sai, ele tá mais fundo ainda, no caso. Exatamente, e fica o sobressalto, você sai do buraco e sobe para cima, você sai de baixo e sai por cima. Você entende, né? Porque eles botam demais e aí até o carro passar ali e ele ir ficando ao nível do asfalto, ele vai. Ao passo que seria muito mais prudente, nesse caso aí, primeiro, destinar esse recurso, né, Jéssica, que é destinado com pagamento do IPVA para fazer esse conserto. Sim. Segundo ponto, racionalidade. Você se dedicar ali, porque eles sabem como funciona. Você vê nas rodovias estaduais ou nas rodovias em que há uma cobrança de pedágio, há primeiro um corte no asfalto, é reparado aquele espaço ali e aí feito o remendo. É assim que tem que fazer. É assim que é o procedimento padrão e que vai ter certa durabilidade, né? Mas eles não fazem assim. Eles estão ali. Eu queria saber, e a gente não tem força aqui como membro da imprensa, e isso acho que é coisa de um parlamentar fazer, Daiane, saber quantas pessoas estão ali na superintendência do DAER trabalhando. Teve uma época, teve um período que nós tínhamos aqui na Mitoque também uma espécie de superintendência do DAER, né, que era ali ali onde é mais ou menos a padaria Schneider ali uma época. Então ficava ali um galpão, o pessoal ficava ali, tinha máquinas ali, até porque naquela época nós tínhamos aqui de Não Me Toque a Vitor Greff Estrada de Chão Batido, essa aqui de Não Me Toque a Colorado também até hoje é de chão batido, e esse trecho que vai aqui, ó, de Não Me Toque até a saída lá na BR-386 era estadual, aí passou para o município, né? E aí o município agora que conserta. Então, uma vez o estado é que fazia esse conserto aí, colocava saibro ali e fazia manutenção. Então, tínhamos aqui esta equipe do DAER trabalhando aqui na Me Toque fazendo esse tipo de conserto. Como então foi feito o asfalto de Não Me Toque a Vitor Greff. Não Me Toque assumiu então aqui o trecho de Não Me Toque até a entrada, passando por São José do Centro até a 386. Só ficou a 451 aqui. Então aí o estado por vezes contrata uma equipe terceirizada e ele faz o serviço aqui. E aí foi extinta aqui. Mas ficou em Passo Fundo. Ficou ali em Passo Fundo essa equipe, eu não sei quantos existem ali, mas que não tem assim uma função específica. Para nós aqui não tem produtividade nenhuma essa permanência da superintendência do DAER ali em Passo Fundo. E toda semana eles estão fazendo uma operação tapa-buraco e tem sempre buraco na via aqui, então a gente já ligou várias vezes para a superintendência também, toda vez quando a gente liga eles estão fazendo uma operação tapa-buracos. Todo dia é a operação, né? E aí os buracos estão sempre ali. Teve na semana passada, ali próximo ao trevo da Cotrijal, o pessoal plantou grama dentro de um dos buracos. Do lado tinha falando em protesto, né? Teve uma vez um protesto entre Não Me Toque e Vitor Greff, quando esse tratava muito ruim, fizeram uma churrasqueira no buraco ali, fizeram um churrasco no protesto, né? Quando estava muito ruim a 142 entre Não Me Toque
e Vitor Greff, mas faz alguns anos já, quando teve essa manifestação. Se você for pegar a estrada, então agora, cuidado com os buracos. Natal, né? O pessoal viaja, vai visitar a família. E devagar na estrada, sempre, com muita atenção. Aqui em Numetoque, nós tivemos nessa última semana a comemoração dos 69 anos de emancipação do município de Numetoque, 18 de dezembro de 1954. Se vocês quiserem fazer a conta, acho que está certo, né? Está certo, 54, acho que está certo. 69 anos. Lá nos anos 70, Numetoque virou Campo Real, teve o plebiscito, de 76 para cá, continuou e permaneceu o nome Numetoque. A Daiane e a Jéssica estavam acompanhando o show do Amado Batista no estádio Valdomiro Greff. Até ia pedir Sadi para a Jéssica e a Daiane terminar o programa cantando um pouco o Amado Batista. O Sadi também estava. Ah, o Sadi também estava? O Sadi também estava. E o Sadi canta, só para deixar um ênfase. Mas vocês cantaram também os grandes sucessos. A gente cantou nos bastidores, né, Dai? Cantaram nos bastidores. Isso aí. Está certo. Como é que estava o show? Estava bom. Foi... É emocionante, né, de certa forma, conhecer o Amado Batista, porque tem um apego familiar, né, vem de família ouvir o Amado Batista. Então, foi uma cobertura muito legal de fazer. Eu acho que a parte mais emocionante foi entender as pessoas que estavam lá, que viajaram de longe. Exatamente. E estavam super animadas, esperando. Teve uma senhora que conversou com nós, que ela foi no primeiro show do Amado Batista, 40 anos atrás. E aí hoje, né, então, na segunda-feira ela estava lá, chegou cedo, veio de longe para ficar na grade ali pertinho para assistir o show 40 anos depois ainda. E o mais emocionante foi ver que eram várias pessoas de longe. Os primeiros a chegar, né, quando abriram os portões, eu e a Dai, a gente estava esperando abrir os portões então para começar a conhecer as pessoas que estavam chegando, entrevistar elas. E a maioria era de longe, ninguém era daqui de perto. Ou era do município vizinho, ou era de longe, né? Tinha Palmeiras das Missões também, bastante gente de longe acompanhando também. Está certo. E também ao longo dessa semana teve a triagem, a separação para a formação ali das sacolas dos alimentos doados na troca do ingresso, né? Que aconteceu ali na Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi então realizado ao longo dessa semana aqui no Numetoque. O município também, no dia 18, perdeu o empresário produtor rural Ernie Orlando Ros. Felipe, o agronegócio brasileiro perdeu um grande cidadão, perdeu um visionário, perdeu um cara que nasceu em Arroio Bonito e que foi o primeiro empresário a produzir sementes no estado do Rio Grande do Sul. Foi fundador da APASUL, que é a Associação de Produtores de Semente aqui da região norte do estado, ali em Passo Fundo. Mas um cara que teve uma visão de futuro como poucos aqui nesse estado do Rio Grande do Sul. Eu disse para o Ayrton, filho dele, né, cidadãos como o seu Orlando Ros e tantos outros que a gente podia citar aqui, mas estamos falando dele, não deveriam falecer, né, por conta da sua importância, por conta de serem pessoas especiais que deram uma contribuição ao mundo, deram uma contribuição à sociedade, deram uma contribuição econômica para o nosso município e que agora se perderam. O que fica aqui dele é o legado, o que fica é a boa transição familiar que ele fez com o Ayrton, né, que está comandando então a empresa a partir já de um tempo atrás. O seu Orlando faleceu com 92 anos, então já há alguns anos o Ayrton comanda. Mas ele foi tão perfeito, né, na sua gestão como empresário, como pessoa, como cidadão, e que fez uma bela transição, como a gente tem tantos outros exemplos aqui, já citados em outras oportunidades, de pessoas que produziram para esse município e que fizeram uma transição familiar muito boa, exemplo do que a gente vê aí com a Orlando Ros. Então a gente lamenta, o agronegócio do Brasil lamentou a morte do seu Orlando Ros, e era uma pessoa simples, era um amigo nosso aqui, um cidadão que convivia diariamente conosco e tinha um carinho muito grande pelos seus colaboradores. Eu sou testemunha disso,
porque o seu Orlando ensinava, inclusive, Daiane, os seus colaboradores a como produzirem alface em casa, como produzirem hortaliças em casa, né? Evitando assim que eles gastassem aquele dinheiro com esses hortifrutis aí no mercado, né? Então era realmente algo especial a convivência com ele aqui. Que pena que ele nos deixou, a gente lamenta bastante, mas agradece o legado que ele nos deixou aí, viu, Felipe? Isso mesmo. Quem quer saber um pouco mais da história do seu Orlando está no livro que ele lançou alguns anos atrás, 2017, eu acho. Eu li esse livro, acho que foi 2014. 2014? Eu li todo esse livro e ali a gente vale a pena ler esse livro, porque ele realmente conta uma história do que foi a saga dele, do que foi a história do seu Orlando. Parte dela, né? Porque nem tudo, são 116 páginas, se não me engano. Ali conta um pouco da história do seu Orlando e também da empresa, no livro Sementes que Plantei, um legado de trabalho e coragem, para quem quer saber um pouco mais da história da empresa e também do produtor Ernie Orlando Ros. Daiane, considerações finais, dica de filme, série, música? Eu gostaria de aproveitar ainda, Felipe, que está falando em legado, porque nessa semana também aconteceu a inauguração do Centro Cultural Franciscus Johannes Stapelbrook, que fica junto à APAI, a nova sede da APAI. Então, nessa semana aconteceu a inauguração oficial e foi um momento muito emocionante. Eu, Thalita e o Daíra estivemos lá, ver a apresentação das crianças da APAI e entender toda a história de construção do centro e de quantas mãos trabalharam para que esse projeto acontecesse. De uma ideia vindo da empresa, inclusive da Sementes Ros, que teve essa ideia então de pegar o recurso da Lei Rouanet, criar um centro cultural. A partir disso, a Márcia tomou a frente e saiu feliz com essa ideia de aumentar a antiga sede, então, em quase dobrar de tamanho, em aumentar em 500 metros quadrados. E a partir disso, comentou em um almoço de família, seu Gilson Trenepol, então, doou o terreno vindo da empresa Stara, o novo terreno para a nova sede da APAI, uma sede nova que teve recursos de várias empresas aqui de Não Me Toque, Stara, Jean, a própria Sementes Ros, Cotrijal e várias outras, além de todo o trabalho do Poder Municipal, a união do Poder Legislativo, o Poder Executivo, comprando a antiga sede da APAI, onde hoje fica a ASBAN, se eu não me engano, é ASBAN, né? Agora é ASBAN, Tia Sibila. Tia Sibila, que então fez a compra dessa sede e possibilitou que as obras pudessem começar antes até da liberação dos recursos públicos. E encerrando, então, agora em dezembro, com tudo a obra completa e inaugurada, deixar os parabéns a todos que trabalharam e fizeram esse projeto acontecer, fizeram a APAI e o centro ser referência nacional para as outras APAIs, e que para quem conseguiu conhecer ou puder ir lá conhecer, é lindo o espaço e com certeza melhora muito a qualidade de vida de todas as crianças. Conforto, né, Dai? Que são muito lindo mesmo. Só fazer uma correção, ali na Santo Antônio é a Tia Anastácia. Tia Sibila é na Industrial. Sim. Sadi, a dica. Pode ser um filme? Ai, meu Deus, Felipe. Eu vou deixar um filme de Natal. Pode ser. Que eu assisti, que é muito engraçado, que é Xmas. O rapaz resolve ir voltar a visitar os pais, assim, de surpresa, e ele chega lá e a ex-noiva já está comemorando o Natal com os pais. Essa eu assisti já. Antônio Sadi Ribas. Essa semana estava se discutindo, se tratando de filmes, o filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, né, o número 1. O 1 é muito bom. Então, estamos questionando, eu achei interessante essa discussão, Daiane e Jéssica, se realmente a família do personagem do Macaulay Culkin era realmente rica, né, que viajava em primeira classe, que Esqueceram de Mim, né, o nome do filme, né? Ele ficou sozinho em casa e se virou lá com 2 bandidos que tentaram invadir a casa. Então, o que me chamou a atenção justamente foi isso. Isso foi quase 30 anos desse filme e os caras agora estão discutindo se a família dele era realmente rica ou não. Felipe, eu só quero fazer ainda rapidinho aqui um
comentário sobre essa reforma administrativa que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que é um legado que o presidente Bolsonaro deixou de mão beijada para o Lula, né? O presidente Bolsonaro talvez tenha errado nesse aspecto, de não ter forçado essa situação. Eu acho que ele imaginou que ele fosse reeleito, né? E que aí deixou para esse segundo mandato. Um pouco mais de calma, porque era sabido que ele teria a maioria no Congresso, e aí teria um pouco mais de facilidade, já que ele não teve naquele ano que ele foi eleito. E aí ele protelou essa situação e acabou perdendo, e o Lula, então, e principalmente o Haddad, que essa semana aí comemoraram, então, essa aprovação pelo Congresso da nossa reforma administrativa, que é um marco aqui no Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer, então. Só queria fazer esse comentário aí. Diz tributária. Tributária. Perdão, só falei outra coisa e me desculpe, não me lembro o que eu falei. Mas muito obrigado, Felipe, por estar aqui. Um bom final de semana a todos. Já antecipo aqui, já que nós não teremos programa antes, ou melhor, antes do Natal, então quero antecipar aqui o meu desejo de Feliz Natal na próxima segunda-feira, né, amanhã, conhecido como amanhã, né, e que todos sejam felizes, que tenham saúde, paz e tudo de bom. Jéssica. Valeu, Felipe, Dai, Sadi, aos nossos ouvintes, desejar um Feliz Natal a todos. Isso aí, né? Comemorar com a sua família, muita saúde pra todo mundo. Você se deu um presente de Natal, né? Camisa do Inter. Eu falei pra minha mãe, esse é meu presente de Natal que eu me dei. Camisa do Inter. Falando Legal. Em Natal, Felipe, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso diretor-presidente, Sr. Gilson Larry Trenepol, que sempre que faz alguma compra ou presenteia os colaboradores da Stara, também se estende para nós aqui do Grupo Séries de Comunicação. Nessa semana a gente recebeu novamente um rancho que veio então da empresa Stara. Felicitação de Natal, fim de ano aqui para nós. Então, deixar um agradecimento muito grande por esse presente que a gente fica muito feliz aqui sempre que recebe. Feliz demais. No momento, né, que foi, então, contado para nós foi de muita alegria. Então, mais uma vez, fazer esse agradecimento novamente por sempre estender também a nós aqui do Grupo Séries de Comunicação e por sempre ter essa gestão humanizada e esse cuidado com os colaboradores, sempre pensando no melhor. Antes era para encerrar o agradecimento. Bem lembrado, obrigado, Daiane, muito obrigado. Realmente foi mais uma bela ação, realmente, da empresa que respingou aqui em nós, e muito obrigado de coração mesmo, né, por essa benevolência da direção da empresa Stara. Feliz Natal a todos, Feliz Natal Daiane, Sadi, Jéssica, você ouvinte das séries da Positiva, obrigado Gustavo, Feliz Natal a todos os colegas do Grupo Séries de Comunicação, a audiência que também está com a gente nas manhãs de domingo, no rádio e também na página do Facebook. Ho, ho, Feliz Natal! Feliz Aquele Natal. tchau tradicional, Tchau, tchau. Você que está na página do Facebook. Retornamos no próximo domingo com mais um Jornalismo em Pauta para Stara, Evolução Constante.